A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 16. Podemos ler? Olha lá. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Essa palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta é uma noite maravilhosa, o ambiente está propício, o pão vivo será servido. É momento de nos alimentarmos pela palavra da verdade. E todo o povo de Deus diga amém. O tema da nossa mensagem é: o que comemoramos no dia 25? Esse é o tema da nossa mensagem. Espiritualmente não comemoramos nada. Espiritualmente, o nascimento de Jesus de Nazaré não traz nenhuma visão espiritual. Olha só o que diz esta palavra: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, contudo, nós já não conhecemos deste modo. Então, a igreja não pode conhecer a Jesus segundo a sua carne. É o que está escrito no Evangelho. Ah, mas o senhor não acha bonito armar aquele presépio? Lindo. Mas não é espiritual. Mas o senhor não acha bonito essas coisas que os atores fazem na Via Crucis, e faz aqui um Cristo? O senhor não vê aí que igrejas ditas da graça faz cantata de Natal, relembrando o sofrimento de Jesus, o conhecendo no dia de sua carne? Se pudessem ouvir a voz do Espírito Santo, ele diria: vocês querem me humanizar de novo? Já não basta a Via Crucis que eu passei, a humilhação na mão de Pilatos, ser trocado por Barrabás, e vocês estão me conhecendo segundo a carne de novo? E é isto o que a igreja de Jesus Cristo tem feito há 2000 anos após a sua morte, o conhecendo segundo a carne. Agora no Natal, hoje, há igrejas passando Jesus, há um presbítero que ele se transforma em Jesus cheio de mercúrio, há um diácono que ele vai ser Barrabás, e contam toda a história do sofrimento de Jesus nos dias de sua carne. Só que quando a história tem que ser contada, eles não conseguem contar, porque a verdadeira história do cristianismo começa na ressurreição de Jesus. Jesus, nos dias de sua carne, era judeu. A carne dele era o véu, encobria a glória de Deus. Foi quando ele ressuscitou em que a igreja do novo pacto foi estabelecida. Antes não havia igreja, só havia judaísmo.
só havia candelabro. Jesus pregava nas sinagogas, lia o Pentateuco, pregava os profetas do antigo pacto, dentre eles Isaías. Então o apóstolo Paulo chama uma igreja que era cheio de rituais, a igreja dos Coríntios. Eles se batizavam pelos mortos, eles faziam a festa ágape, a tal ceia, a dita ceia. E Paulo então os repreende e diz: assim que daqui por diante, da cruz para cá, nós não conhecemos mais Jesus nos dias de sua carne, não é mais Jesus de Nazaré, agora ele ressuscitou. Se nós celebrássemos aqui Jesus de Nazaré, nós não seríamos filho da ressurreição. Então era a reencarnação. Mas Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. E quando voltou para o trono, voltou como desceu. Deus bendito sobre todos. Então, a igreja precisa conhecer, a igreja precisa entender que nós não pertencemos ao judeu. Porque vocês sabem, agora em dezembro, ele vira um bebê. O menino Jesus nasceu, aí ele vira um bebê numa manjedoura. Quando chega agora de abril, mais ou menos, ele vira um judeu ensanguentado. É a Páscoa, o triste Jesus. Meu Jesusinho. E no restante do ano, ele é filho de Maria, ele é filho de Davi. E a igreja, por falta da revelação da verdade de Deus, por falta de homens compromissados com a verdade, não entendem que o que está escrito aqui é para ser praticado. E a igreja insiste em clamar por Jesus de Nazaré. A igreja insiste, a igreja de Jesus, a chamada igreja de Jesus, insiste no adultério espiritual. Você sabe o que é um adultério espiritual? O adultério espiritual é que nós estamos casados com o que ressuscitou e a igreja chamando o que morreu. Isto é grave. Isto é nocivo para a vida espiritual, e os crentes estão loucos, e não há muitos que dormem, como Paulo disse. Há muitos doentes, a maioria dos crentes são doentes, lunáticos, fanáticos, porque vivem num adultério espiritual, estão casados com aquele que ressuscitou, e chamando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, nós não somos filhos da reencarnação, nós somos filhos da ressurreição. Foi o que Paulo explicou em Romanos 4, olha lá, 7. Assim, meus irmãos, também vós estáis morto para a lei. Diga, eu estou morto para a lei. Meu amado, permita-me a sinceridade. É como a minha esposa diz, para alguns, não é, eu disse para ela, entra aqui e sai aqui. Ela disse, meu amado esposo, algumas pessoas não entram nem aqui, porque você as dá a verdade, e eles mostram para você que eles não querem ser livres. As pessoas estão como pássaros em gaiolas, se abrir ele não sai. Quando você dá a verdade, eles mostram para você que eles nunca quiseram ser livres, porque apresentar as verdades que se apresenta nesse ministério, e quando você procura a pessoa, está lá no legalismo, quando a palavra do evangelho diz que nós estamos mortos para a lei. Olha, o que é estar morto? Está morto, está morto. Você vai no cemitério da cidade agora, bate lá e diz, morto. Ele vai responder o quê? Ele está morto. Aí você insiste e diz, eu trouxe rabanada, panetone com gota de chocolate da Balduco. Que Balduco? O morto não vai responder nada, porque o morto está morto. Assim estamos para a lei, nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Jesus, pelo corpo de Cristo. Lá naquela cruz, Ele estava me matando para a lei. Olha, para que sejais de outro quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós pertencemos ao que ressuscitou.
Nós não pertencemos àquele que andou em Jerusalém. Aquele que andou em Jerusalém foi o cumprimento da lei. Aquele que andou em Jerusalém foi o meu substituto. Ele veio fazer o que nós não poderíamos fazer. Ele pagou o preço, não nós. Mas essas palavras estão ocultas no conhecimento humano, porque a igreja evangélica não gera filhos para a liberdade, gera para a escravidão. Quanto mais ameaça, mais escravos. Quanto mais dízimos, mais poder, mais estrutura. E Cristo não é exaltado, porque estão presos ao Cristo histórico, ao Cristo da lei. E o ressuscitado está aqui, esperando o amor da sua noiva, e a noiva é namorada de um outro. E o Evangelho está dizendo: nós não pertencemos a este, nós pertencemos ao outro, ao que ressuscitou. É dele que esta igreja pertence. Esta igreja é do ressuscitado, meu amado. Pode lutar quem quiser, Cristo os vencerá. Esta igreja tem um dono, tem um cabeça, tem um Senhor, tem um rei, e o seu nome é Jesus Cristo. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Com que fim? A fim de que demos frutos para Deus. Então quem está preso ao Cristo histórico não dá fruto para Deus, dá fruto para a denominação. E você vê a desgraça que anda o povo aí fora, feridos, tristes, sem sonhos, sem perspectiva. Um dia estão salvos, o outro não estão. Um dia canta, toca muito bem, no outro dia já estão no mundo, porque não tem uma vida de intimidade, não conhece o seu esposo, o seu verdadeiro esposo, que é o que ressuscitou, do qual nós pertencemos. Por isso não desfalecemos. Por isso, meu amado, tantas guerras contra você. Por isso tantas lutas. Só que são lutas por fora, temores por dentro, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos a quem pertencemos. Não somos viúvas, não estamos órfãos, nós temos um marido que é Cristo. E a igreja, nesses 2000 anos, por falta de homens levantados pelo Espírito Santo, porque, meu amado, não é a minha teologia, eu não estou pregando para vocês o meu entendimento, eu estou lendo o que a palavra diz. Eu estou aqui cedendo os meus lábios para o Espírito Santo, que mandou Paulo escrever isso. Nós não pertencemos ao da lei, nós morremos para a lei, nós morremos para Jesus de Nazaré, nós pertencemos ao que ressuscitou. E a igreja insiste em adorar a Jesus de Nazaré. Tem igreja do Nazareno calada. Mas olha o que Paulo disse em Corinto, olha lá. E se Cristo não ressuscitou, se ele ainda é Jesus de Nazaré, correto, então ele não ressuscitou. Correto? Se ele ainda é Jesus de Nazaré, ele então não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, diz a revelação da graça, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Vocês estão crendo à toa. O senhor pode me explicar como é que o senhor consegue isto? Posso lhe dizer uma coisa? Nem eu sei. Eu parto para o meu quarto, no momento de oração, lá em cima na escolinha, é ali que as coisas acontecem. E o Espírito Santo diz: olha isto, olha como a igreja está vivendo, olha as minhas verdades. Geraldo, não se corrompa, eu confio, meu Espírito está em você. Amados, ouça o seu profeta. Este é um dos poucos lugares que se prega o Evangelho da verdade. Não por mim, mas por causa do amor que Cristo tem com a sua vida. Não há fora da revelação da graça de Deus um ambiente saudável pelo meio por o qual você conhece a Jesus. Essas verdades só são abertas aqui. Eu não conheço fora das igrejas da graça de Deus, é claro. Eu não conheço ministérios que abram a palavra como é aberta aqui. Não há. O que há é manobra. O que há é vergonha humana. O que há
manipulação para enganar as ovelhas. Pintam o capim de verde e jogam em cima da ovelha. A ovelha entra vazia e sai vazia, sem nenhum conhecimento, não sabe mais a quem serve. Um dia estão no céu, outro dia estão no inferno, perdidas, desesperadas, famintas, sedentas pela verdade do Evangelho, que edifica e dá herança. E graças a Deus, que Ele reservou um lugar para as ovelhas se alimentarem da verdade. Se Ele não ressuscitou, então Ele é ainda Jesus de Nazaré. Se Ele é Jesus de Nazaré, o que se prega aqui é em vão. Olha o que ele diz no versículo mais à frente, olha lá. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Jesus de Nazaré, o homem da mão furada, está passando no nosso meio. O homem da mão furada, Jesus de Nazaré, então ele está aqui. Ele não ressuscitou, então é vã a nossa fé. E se é vã a nossa fé, é vã também a nossa pregação. E eu estou aqui como uma falsa testemunha de Deus, asseverando que Cristo não ressuscitou, e vocês chamando Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Então não é mais Jesus de Nazaré, é Senhor e Cristo. Olha lá. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou ao Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Olha o que ele diz no 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a igreja está debaixo da pregação de Jesus de Nazaré, meu irmão, então a igreja toda é pecadora, porque enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, o pecado não tinha sido aniquilado. O pecado foi aniquilado por Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário estava a minha redenção, estava a minha salvação, estava a nossa libertação, estava a nossa justificação. Mas se Ele não ressuscitou, é vã a fé. Mas Cristo ressuscitou, está sentado num trono do universo, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está vivo, meu amado. Ele ressuscitou. Ele levantou dentre os mortos. O túmulo está vazio e o trono lá em cima está ocupado pelo único, bendito e soberano Rei de reis e Senhor dos senhores. Todo olho virá, e quando Ele se manifestar, virá pelas nuvens, nós encontraremos com Ele nos ares, e todos vão dizer: lá está o verdadeiro noivo da igreja, o Deus bendito sobre todos. Olha o que diz Atos capítulo 2. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor, e a esse Jesus, o da cusparado, do chicote, da humilhação, a esse Jesus, filho de Maria, irmão de João, irmão de Tiago, a esse Jesus que bebeu vinagre, a esse Jesus que foi humilhado por Pilato, Deus, sendo Ele mesmo, o fez agora Senhor e Cristo. Não é mais um bebê, não é mais um judeu andando sobre mar, é aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e nenhuma dela falta. É aquele que disse: haja luz. É aquele que diz: haja separação sobre a porção seca e a porção molhada. Senhor e Cristo. Ele ressuscitou. Ele não reencarnou. Deus se fez carne, habitou entre nós, nos resgatou da maldição da lei, e suas últimas palavras como homem foi: está consumado. Chega. Esse agora entrou no túmulo e o seu espírito ressuscitou e voltou para o lugar da onde ele veio. Olha o que Paulo explicou em Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir. Cumpriu ou não cumpriu? Está cumprido. Diz que o mesmo,
O mesmo que desceu foi o mesmo que subiu, saiu do túmulo e voltou para o lugar da onde ele saiu. E ocupa o seu lugar de autoridade. E a igreja não acredita nisto. A igreja chama Jesus de mentiroso. A igreja diz que tudo que nós pregamos aqui é heresia, é mentira. A igreja diz que o que nós pregamos aqui é novo. A igreja diz que eu invento essas coisas. A igreja diz que é o meu entendimento. A igreja vira as costas para mim, mas eles não sabem que estão virando as costas para Jesus Cristo. Mas haverá uma prestação de contas. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 4, versículo 27. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É isso que nós comemoramos no dia 25. A ressurreição de Jesus Cristo. Porque enquanto ele estava vivo, nós estávamos no pecado. Ele andava para lá, ele andava para cá, todos eram pecadores. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Não havia um santo, não havia quem buscasse, não havia um justo, nenhum sequer. Enquanto ele andava lá em Jerusalém, ele fazia milagre, Deus estava lá dentro, mas aquela carne era o véu, encobria a glória de Deus, e ele estava ali no cumprimento da lei. E ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Estamos justificados, a obra está completa. Olha o que ele diz em Romanos 8, olha lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E os que justificou, a esse também ele glorificou. Quando? Na sua ressurreição. Então que ele ressuscitou, a obra foi completa. E os pastores dizem, não há predestinação. E o evangelho diz, ele predestinou. E os pastores dizem, predestinação é do diabo. Mas diz que quem predestinou foi o Espírito, aquele que ressuscitou, atribuindo ao Espírito Santo uma obra do derrotado diabo. Há predestinação. Nós somos predestinados. Ele nos predestinou. E diz que todos o que ele predestinou, a esses também chamou. Quem não é predestinado não é chamado por Deus, meu amado. Está escrito aí. Eu não sou predestinado. Claro, você não é chamado por Deus. Você está aqui de penetra. Você está dentro da igreja de penetra. Um jogo de futebol tira você de uma congregação dos justos. Uma briga entre um diácono tira você da congregação dos justos. Se você sai da igreja por causa de uma discussão com o diácono, meu amado, você nunca entrou por causa de Jesus. Você não pode dizer que é um predestinado. Um predestinado ama, perdoa, suporta em amor, querido. Porque foi chamado. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Estamos justificados. Diante de Deus não há culpa. E a igreja não recebe isso. Não recebe, porque este evangelho não enche igreja. Este evangelho não enche cofre. Este evangelho não enche bolso. Este evangelho não enche gabinete. Esse evangelho enche os céus, porque só os predestinados entenderão e exaltarão a Cristo. Toda honra e toda glória é dada a Jesus Cristo. Toda manifestação do Espírito Santo neste lugar tem que canalizar a Cristo. É dele a honra, é dele a glória, é dele o louvor, é dele o império, é dele o domínio, é dele a majestade. Ele é rei, ele é Deus, ele é poderoso, ele é o que é. E eles não gostam. Eles não gostam, porque são presidentes da convenção. Eles não gostam porque são os profetas do Balabachúria. E quando termina o culto, todos querem pegar na orla. Profeta, vai na minha casa. Nós vamos fazer lá uns quitutes. Nós vamos encher você de quibe bem feito.
Morra comendo quibe, profeta. Pastora Regina, não faz quibe lá e me chama não. A glória a Deus. Como que eles vão gostar de uma mensagem dessa, meu amado, que exalta Cristo, meu amado? E aonde fica o homem? Aonde fica o pastor? Quem vai carregar a pasta do pastor? Quem vai levar café para o pastor no gabinete, quando eles descobrirem que se existe um palco é para Jesus? Se existe alguém que tem que ser mimado, carregado, meu amado, eu levo na carcunda. Se for Jesus, eu levo na carcunda, porque ele disse que ele é leve, o jugo é suave. Estou dentro, meu irmão. Aos que predestinou, a estes chamou. Predestinados, chamados, justificados e glorificados. Este é o povo da graça de Deus. Pau quebra lá fora, sai ministro, entra presidente, Deus diz assim: vocês ninguém toca. Eu disse: Deus, como vai ficar 2017? Vai ficar como eu determinei. A minha palavra tem que correr, e o meu combustível são vocês, que não me trocam por nada, que não trocam a adoração verdadeira, que me colocam em primeiro lugar. Pode quebrar tudo, mas o céu não quebra, o céu não abre falência. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, meu amado. Ele cerra o mar, ele diz às ondas bravia: até aqui tu virás e não passará. É ele que determina, é ele que estabelece, é ele que tira, é ele que governa, porque ele é o grande rei das nações, possuidor dos céus e da terra. O seu nome é Jesus Cristo, o Deus Altíssimo. E guerreiam mesmo contra nós, meu amado. E vão guerrear, porque é que se prega a verdade. E aonde está a verdade está ataque. Abandonaram Paulo, meu irmão. Paulo morreu os seus fins dos dias numa casa alugada sem ninguém. Ele disse: todos me abandonaram. Você vê uma igreja abandonar um homem igual Paulo? Foi ao terceiro céu, voltou com essas revelações bombásticas que abalam o sistema. E abandonaram o homem, deixaram ele numa casebre alugada lá por fim de ninguém sabe aonde, sem nenhum obreiro, sem nenhuma igreja para sustentá-lo. Mas ele disse: eu abri mão de tudo por causa de Cristo. Eu abro mão de tudo, eu olho, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu quero pregar a verdade. Está nos aguardando, vamos encontrar com ele. Está nas nuvens o grande pregador, o grande reformador, apóstolo Paulo, de qual nós estamos debaixo da sua ministração. Nós vivemos o evangelho revelado a Paulo, amado. Olha lá, Gálatas capítulo 5, olha aí. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Senhores, senhoras, jovens, a igreja não está pronta para ser livre. Vocês sim, são maduros, guiados pelo Espírito Santo, e entendem que esta liberdade não é para libertinagem. A liberdade gerada no Espírito Santo gerou em vocês compromisso com o reino. Neles gera escândalo. Vai lá na internet, sabe o que eles dizem? Eu não pude ir para o culto porque houve um imprevisto. Aí aparece eles com garrafinha de chopp, bebendo, biquíni, dançando um negócio de Maria não sei o quê. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos tornei a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. No Cristo ressuscitado não há prisões, não há algemas, não há trancas, nem ferrolhos, porque quando ele ressuscitou, ele desceu às regiões inferiores da terra, pregou os espíritos em prisões, pregou o evangelho, disse que eles estavam livres e os livrou, e os libertou. Foi isso que Cristo fez na nossa vida, quando o evangelho entrou dentro de nós. Nós estamos livres. Essa é a verdade de Deus, amado. Absorva para a sua vida. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo
nos resgatou da maldição da lei. Você sabe, primeiro que você não vê isso nos altares, porque eles não podem pregar uma coisa que eles não vivem. Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós podemos bater no peito e falar: nós não vivemos debaixo de maldição legalista. Cristo nos resgatou de lá, fazendo-se maldição por nós. Está vendo que foi o nosso substituto? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção que estava na vida de Abraão está hoje na igreja do novo pacto, está na tua vida. Por causa de Jesus Cristo, nós somos abençoados. Abraão era rico, Abraão era próspero, tinha longevidade, tinha saúde, era forte como um touro, e estas bênçãos que estavam na vida de Abraão, está agora na minha vida, porque ele me tirou da maldição. A lei impedia que a bênção de Abraão chegava, entende? Então, para que a bênção de Abraão chegasse em mim, o que foi preciso ele fazer? Me tirar da maldição da lei. A lei impede que a bênção chegue. A lei anula a fé. A lei vê pecados. A lei, ela que mostra pecados. A igreja de Jesus Cristo está aí há séculos, e os pastores dizendo: pecadores, 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 pó da terra, vocês são verme de Jacó, vocês vão morrer, vão perder a salvação, o diabo vai entrar, e a igreja está debaixo desta maldição da lei. Quando diz que ele nos resgatou de lá, a mim e aos senhores ele resgatou. E eles dizem: não, Jesus não nos resgatou, nós vamos ficar aqui. Nós vamos fazer um jejum, nós vamos fazer a ceia, nós vamos batizar nas águas, nós vamos purificar vocês vão descer ao batismo nas águas, e vocês se tornarão puros, não sabendo que estão colocando maldição na igreja, não sabendo que estão trazendo maldição para a vida, e as pessoas estão doentes, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas, porque não há quem os pregue o evangelho da verdade, lhe dizendo que Cristo já as livrou da maldição da lei. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você é uma ovelha. Bendito o dia em que você passou por aqui, não deu muita importância, viu uma portinha ali, viu um grupozinho de pessoas e disse: eu vou lá naqueles pobres coitados, e descobriu, meu amado, que nós somos herdeiros do trono de Deus, descobriu que nós pregamos a verdade, descobriu que nós não andamos nem para a direita e nem para a esquerda, que nós somos os verdadeiros adoradores, porque no nosso coração a palavra é Abba, Pai. Não há maldição, não há algemas. Em Cristo há liberdade, há triunfo, há gozo, há segurança. Nada pode nos tocar. Nós somos menina dos olhos de Deus, amado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Cai 1000 à direita, 10.000, pode cair 50.000 do teu lado, e em você ninguém toca. És menina dos olhos de Deus, estás protegido. Romanos 8:1. Portanto agora, diga agora, agora que ele ressuscitou, agora que ele venceu a morte, agora em que a expectativa judaica estava todo mundo batendo palmas: aê, cadê o Cristo? Cadê o Jesus? Olha aí, morreu, vocês esperavam. Agora, a partir do terceiro dia que ele ressuscitou, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por favor, meus filhos na fé, quem aqui está em Cristo Jesus, diga: Abba, Pai. Não há nenhuma condenação para a sua vida.
nenhuma, nem meia, nem um terço, porque o Evangelho garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Você está andando segundo o Espírito, ou você está andando segundo o que o homem lhe diz? Ou você está andando segundo as minhas obras? Ou você está andando segundo a minha teologia? Diga: eu ando segundo o Espírito. Você anda segundo o que o Espírito lhe diz, meu amado. Ainda que as pessoas não aceitem, você anda segundo o que o Espírito Santo lhe diz através desse Evangelho. Diz que para a sua vida nenhuma condenação há. Por quê? Olha o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrará. Diga: estou livre. Diga: estou livre do pecado, estou livre da morte. Quem é que fez isso? O pastor, no dia que me batizou nas águas. O pastor que trouxe o óleo de Jerusalém. O pastor me livrou do pecado. Não, aqui não há glória para homem. Aqui não cabe homem. Aqui não cabe água. Aqui não cabe óleo. Aqui cabe o poder sobrenatural de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Diga: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. Diga: estou livre. Não, mas não é bem assim. Disse o pastor presidente da convenção anual das igrejas, blá blá blá. Afinal de contas, quem é esse negãozinho aí para dizer isso? Este é um vaso de honra na mão de Deus. Não tem uma igreja com 2 milhões de membros, mas tem uma presença sobrenatural do Espírito Santo. E pego na presença de Deus e falo de Cristo Jesus. Em verdade, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou. Pastor, o senhor quietinho aí no começo com o negócio de panetone, negócio de Natalzinho, o senhor está com encosto? Nenhuma condenação. Esperando só a trombeta tocar, meu amado. Pode ser qualquer momento. Sabe qual é a minha segurança? É que se a trombeta tocar agora, todas essas cadeiras vão ficar vazias. Todas. Os pastores do sistema não podem falar isso. Eles não podem falar nem por eles mesmos. São adúlteros, são ladrões, roubadores de homens, saqueiam os templos. Eles não podem ter essa garantia. Eles perguntam à igreja: se Jesus vier aqui, quem está pronto? Se Jesus vier uma semana, o irmão olha para a outra, aí a outra tira o batom. E se Jesus vier quarta-feira, alguém lá atrás diga: graças a Deus, meu batismo é na terça. E se Jesus vier agora, todo mundo Eles têm medo da volta de Jesus. Estava conversando eu e o presbítero ali, uma senhora veio contar um testemunho, falando tal, que era bruxa, que era não sei o que. Ela, mas esta noite, quando deu um relâmpago, teve uma noite que teve um relâmpago, ela disse: eu pensei que Jesus estava vindo. Eu disse: não vem agora não. E eu dentro de mim: venha agora. Pode vir, pode roncar o que for, meu irmão. Se a minha mulher estiver perto, dou-lhe a última beijoca na carne e subo felicíssimo. Porque para mim é incomparavelmente melhor estar em Cristo do que ainda habitar neste corpo. Este corpo é corpo de humilhação.
Este corpo tem mazelas, tem debilidade, e enquanto neste corpo estamos sofrendo, para mim será incomparavelmente melhor quando a trombeta tocar. Pam, pararam, pam. Eis-nos aqui, Senhor. E Ele vai dizer para cada um dos senhores: vinde benditos de meu Pai, para a mansão celestial que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Eu vi tudo, vocês fostes fiéis no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. Entrem agora para o gozo do teu Senhor. E você vai dizer: mas valeu a pena. Tinha dia que eu dava vontade de dar um sopapo na cara daquele pastor. Pastor, o senhor não sabe, tinha um dia que deu vontade de tacar um panetone na tua cara. Pastor, mas hoje eu estou vendo que o Senhor foi colocado por Deus para pregar estas verdades tão preciosas, verdades inefáveis, que não se ouvem. Não é corriqueiro pregar isto, não é qualquer lugar que se ouve isto com essa intensidade, com essa pureza, com essa energia. Só os puros de coração, meu amado, Deus usa para falar dessa maneira. Deus usa você, porque você anda em temor. Não há condenação, não há culpa. Olha lá, Filipenses: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Está falando para a igreja, tá? Quando Paulo pregou isso aqui, não está pregando por Unidos do Tucuruvi, da Vila Mariana, bloco carnavalesco da escola de samba Vila Mariana, vocês são corrompidos. Quando Paulo disse isso, disse para o sistema corrupto, que vende Cristo em forma de sabonete, vende Cristo em forma de toalha, vende Cristo. Estava ali agora na internet um pastor mergulhando a Bíblia no azeite e dizendo: a minha Bíblia está no azeite. Vendem Deus de todas as formas, a geração corrupta, corrompida. Ele diz que nós, os da graça de Deus, os que conhecem o Evangelho, estamos no meio dessa geração corrompida, inculpáveis. Não há culpa diante de Deus por causa da obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ele olha lá e diz: em você não há culpa, em você não há culpa, em você não há culpa, em você não é culpa. Eu justifiquei você pela minha graça, eu fiz a redenção, eu tirei o pecado, eu aniquilei o pecado. Em você ninguém toca, tua família é bendita, és abençoado com o crente Abraão, nada te separa do meu amor. Nesta geração corrompida você resplandece. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. É assim que Deus lhe vê, astros do Evangelho. Gera mesmo uma soberba, não gera? Gera, porque eles estão corrompidos aí, adorando a Jesus de Nazaré, purificando as pessoas com a água do batistério, comendo um pão cheio de fermento, dizendo que é ceia. Eles estão todos corrompidos. Deus olha lá em cima e diz: Wagner é meu astro, Diaconisa é minha astra, ah, lá está o astro, ali está um astro resplandecendo. Ele olha, vê trevas, a geração, todo mundo negociando Jesus, todo mundo vendendo Cristo, as igrejas vendem Jesus, e nós resplandecendo como astros nesse mundo. Que honra, que privilégio servir ao Rei do Universo como astros que resplandecem neste mundo corrompido e perverso. Nós não vendemos. Pode vir com ouro em pó, eu não prego campanha. Pode vir com ouro em pó, eu não batizo ninguém. Pode vir com ouro em pó, eu não coloco a minha mão sobre a cabeça de ninguém, porque a mão de Deus que está na sua vida basta. Sou astro, eu brilho, sou um astro, somos os astros do Evangelho. Em você é a verdade, meu amado.
Se tem alguém que detém a verdade do Evangelho, sois vós. Em você há a verdade do Evangelho. Você não pode ter um chamado como o meu, de falar desta maneira, mas se parar você para falar, você sabe aonde está. Quem não sabe aonde está, a Bíblia aberta está aqui e aqui. Essas verdades que não se pregam, essas verdades que nós precisamos ouvir com constância. Não há culpa. Nós somos filhos de Deus, inculpáveis. Mas não há também pavor mais da morte. Ah, meu amado, como eu tinha medo de morrer. Até que a verdade foi me revelada. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Você sabe, isso aqui é um outro estudo. Diz que nós, espíritos, viemos a este mundo participar de carne e sangue. Desta mesma coisa, ele também, Jesus, participou. Era Deus, era espírito, e veio também, participou de carne e sangue. Porque era a forma dele vir, destruir, aniquilar o pecado, o diabo e a morte. Então diz que também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte, veja, não era enquanto estava vivo, é quando morreu. Para que pela morte ele aniquilasse. Aniquilou ou não aniquilou? Diga, está aniquilado. Aí vem o pastor com os 3 diabos. Mas pastor, ainda que, mas só tem um diabo. Não, aqui tem 3, meu irmão. Aqui o diabo vem com mais 3, 14, 30, 42, né? Aqui o diabo vem com 42 diabos, meu irmão. E Cristo lá em cima disse: não vem, eu aniquilei. O mais valente derrotou o valente. Tomou-lhe o despojo, tirou-lhe as insígnias, colocou debaixo dos teus pés. A profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu na cruz do Calvário. Ele, na pessoa de Judas, lhe feriu o calcanhar, mas na cruz do Calvário ele esmagou a cabeça da serpente. Está aniquilada. Na igreja verdadeira de Jesus Cristo não há poder paralelo. Aqui o diabo não existe, foi destruído. Nós somos astros que resplandecemos como luz. Não há inimigos para nós, todos eles foram vencidos por Jesus. O mais valente venceu o valente, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora olha o manto. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. E livrasse todos os que estavam com medo da morte. Era assim que nós vivíamos. Ai, meu Deus do céu, será que Jesus vai vir amanhã? Não me batizei ainda. Ah, meu Deus. Olha a trovoada, olha o medo, olha a batalha do Armagedon. Será que Deus vai me arrebatar? Será que eu vou ficar? Será que não vou? E o Apocalipse? E aquilo lá? E a grande batalha? Ai, pai, impadece isso. Impadece isso não é de Deus, cara. Que ele, na cruz do Calvário, nos livrou do pavor da morte. Ele disse aos judeus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não temos mais medo da morte. Nós servimos a Jesus Cristo em espírito e em verdade, sem algemas, sem prisões, sem rigor ascético. Nós estamos livres para adorá-lo. É o que Paulo pregou em 2 de Coríntios. Já estou terminando, olha lá. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. Não, tem que ser, eles dizem que é. O Senhor, perdão, é o judeu. O Senhor é um homem ensanguentado. Oh, o Senhor é um homem ensanguentado. Eu tive uma visão esta noite, eu vi Jesus. Você viu Jesus? Vi. Como é que ele estava? Ele estava lindo, mas ele estava tão triste. Pastor, o semblante dele estava caído assim. Passou as suas mãos furadas na minha direção. Pastor, ele veio andando na minha direção, pastor, querendo me abraçar. Quando ele me abraçou e dizendo: vem comigo, eu disse: não vou. Vai, não, né?
Ninguém quer ir, né? Com a mão furada, meu irmão. Diz que o Senhor é Espírito. Este é o pacto, amado. O Senhor é Espírito. Nós pertencemos a Ele. Esse é o outro. Esse é o que ressuscitou. Esse é o Deus bendito sobre todos. Este é quem faz a obra. É este que batiza com o Espírito Santo. É este que entra na divisão da alma e do espírito com a sua arma letal, a espada afiada de 2 gumes. A espada dele é esta. A sua arma é poderosa. Ela e só ela entra na divisão da alma e do espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A prova cabal que muitos lugares não tem Deus é coisa nenhuma por causa da proibição. Não corta o cabelo. O Evangelho está dizendo, tem que ter liberdade. Se Deus está no lugar, na pessoa bendita do seu Espírito, aí há liberdade. Mas o meu pastor disse que eu não posso cortar o cabelo. O Senhor não está lá. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pastor, mas é a doutrina da nossa igreja. O senhor sabe, cada igreja tem uma doutrina. Não tem. A igreja de Cristo só tem uma doutrina. Chama-se o Evangelho da graça de Deus. A única palavra que edifica e dá herança. A igreja só tem uma doutrina. É esta. A igreja não tem doutrina. Quem tem doutrina são homens. Costumes, tradições. Pastor, lá na minha igreja agora, o pastor presidente agora colocou a missionária, diz que a saia jeans tem que ficar 4 dedos abaixo do joelho. No dia da oração, se levanta os 4 dedos para cima, que ele quer ver a marca do joelho. Tem que esfolar o joelho. Todo mundo tem que dobrar e depois desdobra de novo. Aí você sabe já a denominação, né? Aquela saia jeans 4 dedos abaixo, você já sabe, essa pessoa é daquela igreja. Não corta o cabelo, não use o batom. Isso é coisa de mulher do mundo. Usar batom é coisa de mulher do mundo. Foi como se ele diz que é onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Então você não é livre? Você é livre. Você não tem uma liberdade para libertinagem. Também não vai me chegar aqui com um batom cor de abóbora que eu taco esse microfone em você. Pô, aí não tem Espírito Santo que resolva. Diaconisa Ruth, né? Tá vendo? Revelou aí, ó. Tá vendo? Fala na terra, papai. Eu quero terminar com Colossenses. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, meu amado, por favor, a nossa vida não é mais o Faustão. A nossa vida não é mais o MC Pereba. A nossa vida é Jesus. Tudo o que diz respeito a Jesus Cristo, diz respeito a nós. Toda reunião eu estou dentro. Evangelismo, ajudar os pobres, levar mantimento. Nós ficamos estarrecidos. Uma mulher com um carrinho cheio de comida velha. Por vezes eu já perguntei àquela senhora, vai na igreja ali, eles não me dão nada. Vai na outra, ela não me dá. A única quem ajuda aqui são vocês. Só vocês que compram o meu remédio, só vocês que me dão cesta básica, só vocês que me ajudam. Nós não temos prata e nem ouro, mas dignidade de estender as mãos aos necessitados, nós temos. Nós temos um coração de carne, meu irmão. Eu não consigo dormir como pastor
e saber que alguém ainda não fez uma refeição. Eu não consigo, sinto muito, eu não sei porque ele fez isso comigo, eu brigo com Deus no bom sentido, porque eu devo ter sido muito ruim, gente, não é possível, porque eu não consigo ver uma pessoa passar necessidade, eu com o dinheiro que o povo traz em nome de Deus, e não jogar na mão da pessoa. Eu não consigo, meu amado. Não dá. O galardão tem que ser muito grande, porque eu poderia me dar bem, cara, eu poderia fazer várias coisas para mim, mas eu não faço, porque eu sei que o Espírito Santo governa este lugar. E eu sei que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Tudo isso vai voltar, meu irmão, porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele diz que gera a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Ele diz que quem dá ao pobre e ao necessitado, é a Ele que você está fazendo. E ele perguntou a um grupo de pessoas, ele disse: eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês não me cobriram. Quando eu estava preso no hospital, enfermo, vocês não foram me visitar. E um grupo de pastores, de crentes, de pessoas que fazem reteté, de que falam línguas, deve ter perguntado a ele: quando foi que nós fizemos isso? Quando você viu um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E a igreja ignora os pobres, a igreja ignora os necessitados. São grupos para os seus próprios ventres, e quem mais precisa de assistência não come, não bebe, não veste e não é visitado, porque não há um único lugar nesta terra de pessoas que se comprometem em ajudar o pobre, o necessitado, a viúva e o órfão. Mas quando Ele se manifestar, que é a nossa vida não é mais a escola de samba, a nossa vida já não é mais o Faustão, a nossa vida não é mais as bailarinas do Faustão. Nossa vida não é mais as bailarinas. Tinha um irmão que falava assim: ah, pastor, o senhor é casado, tem sua mulher. Pô, pastor, mas eu estou solteirão aí, 32 anos. Pastor, o senhor já viu as bailarinas do Faustão? Eu falei: meu amado, eu vou ver bailarina dos Faustão. Você quer que minha mulher me bote para fora, meu amado? Você vê o que é a vida do homem? A bailarina do Faustão. Você vê que a doença, eu vou ficar na televisão vendo bailarina de Faustão. Tem umas que dão uma risadinha sem graça, sem música, sem nada. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós estamos aguardando isso, que Ele vai se manifestar, meu irmão. Meu irmão, pode que não seja nessa geração, estamos fazendo o nosso papel. Viemos a este mundo para exaltar a Jesus Cristo e ajudar os necessitados. Não pode talvez venha na geração dos nossos netos, não sei, talvez não venha, só venha daqui a 1000 anos, não importa. Uma hora Ele vai se manifestar. Em Paulo não foi, Paulo está dormindo lá na glória. De Davi também não foi, de Salomão, passou por todos eles, chegou até nós. Mas uma hora Ele virá. E às vezes eu sei que eu peco com orgulho santo, porque eu sei que eu vou estar diante do trono. E Deus, olha aqui, tudo registrado. Não, está aqui. Não, está aqui. Para a esquerda. Um memorial. Você fez, você ajudou, se envolveu com a minha obra, semeou, buscou, estava colocando o reino no primeiro lugar, para o reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Isso vai ecoar na eternidade, meu irmão. Todas as nações virão diante dos pés dele. O apóstolo Paulo diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo.
vai ter uma multidão, os pastores vão estar lá, as ovelhas vão estar lá, aqueles pastores milionários, que esta hora tem mansão em Miami,